Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando através do programa Palavra de Fé. Hoje nós queremos concluir a mensagem que nós começamos no programa passado. Nós falamos sobre as obras da carne. Hoje eu quero falar sobre o fruto do Espírito. Eu espero que Deus venha falar com você através dessa ministração. Que Deus possa dar a mim e a você a capacidade de ter presente na nossa vida o fruto do Espírito. Vamos ler o texto da Palavra de Deus para que nós possamos concluir a mensagem que nós começamos no último programa. Gálatas, capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo de número 22, que é onde está o que vamos falar. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Pois bem, nós começamos na última programação falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E nós falamos sobre os 16 tipos de pecados que os que cometem não vão herdar o reino de Deus. Mas agora eu quero voltar a minha atenção, e gostaria que você voltasse a sua também, para o fruto do Espírito. Porque aqui está mostrando justamente o que o Espírito Santo pode gerar em nós, através da nossa relação com Ele. Então, se existem os pecados que são cometidos pela natureza da carne, também existe o fruto. Por que não frutos? Porque, na verdade, aqui são virtudes que, se somadas, dão como resultado o fruto do Espírito. Então, vamos lá. Primeira característica do fruto do Espírito é caridade. E essa palavra caridade, ela no grego quer dizer ágape. Porque quando a gente fala de caridade, nós sabemos que nós estamos falando de amor, não é? E o amor, ele é dividido em 4 facelas. O amor storge, o amor ágape, o amor filho e o amor eros. Aqui trata-se do amor ágape. E o amor ágape, o que é? É o amor que busca o interesse e o bem-estar de outra pessoa sem esperar nada em troca. É esse amor que o Espírito Santo quer gerar dentro do nosso coração. Porque quando você possui essa característica, esse amor está presente na sua vida, sabe o que acontece? Você está habilitado para vencer qualquer desafio. E a Bíblia mostra, inclusive, que quem pratica esse mandamento está cumprindo toda a Bíblia. Porque o amor é o principal dos sentimentos. Eu costumo dizer que o amor é o sentimento mais nobre do livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a amar. Todavia, se eu digo ser cristão, eu tenho que amar. Porque se não tenho como fruto do Espírito na minha vida a caridade, ou o amor, como queira colocar, eu não sou um cristão. Eu apenas brinco de ser cristão. E aqui o apóstolo São Paulo, depois de enumerar, como nós falamos no último programa, sobre as obras da carne, ele enumera vários problemas, não é, da natureza carnal, ele está mostrando o fruto do Espírito. E a principal
ferramenta da nossa relação com Deus. E, aliás, é bom que se diga que a plataforma de sustentação do cristianismo é o amor. É no amor que está o verdadeiro aspecto do cristianismo. Foi por causa desse amor que Jesus morreu, por nós pecadores, ainda antes de nós amarmos a Ele. Então, a caridade é o primeiro fruto que nós aqui destacamos. O primeiro princípio, a primeira virtude que é associada, nós chamamos de fruto do Espírito. Qual é a segunda, pastor? Gozo. Gozo. E essa palavra significa sensação de alegria baseada no amor, na graça e nas bênçãos, nas promessas de Deus. Bênçãos estas que pertencem àqueles que creem em Jesus Cristo. Gozo aqui, amados, é mais do que alegria. Porque todos nós podemos ser alegres, felizes, mas o gozo aqui é como se nós estivéssemos com um degrau acima da alegria. É um prazer, é uma sensação de bem-estar que é próprio de quem se relaciona com o Espírito Santo. É lindo, é maravilhoso, é tremendo quando a gente consegue desenvolver no nosso coração esse sentimento, gozo. É quando você tem prazer íntimo em Deus. Aleluias. Quando a gente consegue vivenciar isso, é a maior demonstração de que a minha vida espiritual é uma vida abençoada. Então, primeiro o amor, depois gozo. Aí vem um terceiro elemento que constitui no fruto do Espírito. Qual é? O versículo diz, paz. Paz. Essa paz, meus amados, ela vem do grego eirene. E essa expressão eu poderia traduzi-la da seguinte forma: quietude de coração e de mente. A paz que aqui a Bíblia está falando é baseada na convicção, ela é baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e o Pai Celestial. É essa paz que a Bíblia mostra como fruto do Espírito. Não é essa paz do mundo, não, senhores. Essa paz que as pessoas se equivocam, porque a Bíblia diz que a paz do mundo é diferente. Jesus, quando falou sobre paz, ele disse assim, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Veja a expressão de Jesus. Não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é uma paz falsa, mentirosa, pseudo. Essa que é a verdade. Mas a paz que Jesus dá, essa te traz serenidade, quietude na alma. E sabe, meus irmãos, eu tenho percebido que há muitas pessoas que precisam dessa paz. Nós vamos fazer um intervalo comercial e em seguida nós continuamos com o fruto do Espírito. Eu quero fazer um convite a você para participar de uma das nossas reuniões. Pastor Isaac é pastor da Igreja Assembleia de Deus em Franca e nós temos hoje 54 igrejas espalhadas por todas essa cidade. Dia de quarta-feira, sexta-feira e domingo, nós temos culto em todas as nossas igrejas. Participe de um culto, procure uma das nossas igrejas, a Assembleia de Deus, e você será muito bem recebido. Aqui na nossa igreja sede, a igreja que eu pastoreio, os cultos são terças-feiras, quintas-feiras e aos domingos. Venha participar de uma reunião. Deus sempre fala com aqueles que participam dos nossos cultos. E quem sabe, há uma grande bênção te esperando. Eu conto com a sua presença. Visite-nos. Dando continuidade à nossa mensagem, o fruto do Espírito, eu quero mostrar aqui o quarto elemento dessa composição fruto do Espírito. Já falamos sobre a caridade, já falamos sobre o gozo, já falamos sobre a paz. Agora o próximo é longanimidade. O que é essa palavra?
nada mais é do que a capacidade do Espírito. É algo que Deus imprime dentro de nós. A capacidade do Espírito que nos proporciona perseverança. O longânimo é uma pessoa paciente. Ou seja, é a pessoa que é tardia em irar-se ou tardia em ficar desesperado. Essa longanimidade, ela é proporcionada pelo Espírito Santo àqueles que se relacionam com ele. E olha, gente, quando uma pessoa consegue desenvolver essa capacidade de ser longânimo, essa pessoa é uma pessoa abençoada. Porque a Bíblia diz que é na paciência que nós possuímos a nossa alma. Jesus, nos ensinando acerca dessa matéria, ele nos fez a seguinte pergunta: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E depois ele vai falar justamente sobre essa questão da paciência. Porque quem é paciente, mesmo que as coisas não vão bem hoje, ele sabe esperar o amanhã. Ele sabe aguardar um novo momento, uma nova oportunidade das coisas serem resolvidas. Já quem não tem longanimidade, quem não é longânimo, não sabe esperar. A precipitação é, na verdade, uma das coisas que leva as pessoas a tomarem decisões erradas. Quantas pessoas na precipitação cometeram erros horríveis e que hoje sofrem, já sofreram, estão sofrendo e é possível que continuem sofrendo em função de uma precipitação. Então, amados, o Espírito Santo quer desenvolver dentro de nós esse poderoso instrumento que nos leva a esperar, a pacientemente esperar. E a Bíblia chama isso de longanimidade. Mas aí existe um outro aspecto do fruto do Espírito que tem que ser considerado. Depois do amor, depois do gozo, depois da paz, depois da longanimidade, tem as duas próximas virtudes, elas são muito parecidas, que é a benignidade e a bondade. E eu quero falar sobre as duas. Benignidade, no grego, é cheristontes, que quer dizer não querer magoar ninguém. O benigno é aquela pessoa que tem a capacidade de querer ser bom na essência, de só fazer o bem, que não aceita ser participante do mal. A Bíblia nos incentiva o tempo todo a sermos assim. E associado a esse elemento do fruto do Espírito está a bondade. A bondade aqui significa zelo pela verdade e pela retidão. E a repulsa pelo mal. E mais, pode ser expressa em atos de bondade ou na repreensão e na correção do mal. Uma pessoa boa, na essência, é aquela pessoa que não aceita fazer mal e não consegue aceitar outra pessoa também fazer maldade para quem quer que seja. Olha, meus amados, a bondade é, na verdade, um dos elementos mais importantes que nós precisamos ter na vida. Quando você é bom, você não só se protege, como você protege a sua família. Sabia? Uma pessoa boa na essência, ela está identificando que ela tem um pouco de Deus dentro de si. Porque Deus é bom. Porque Deus é benigno. A Bíblia, há um salmo que diz o tempo todo, cada frase que você lê, você vai ver a repetição da expressão. Porque a sua benignidade dura para sempre. E a bondade, que junto aqui são irmãs, ela é a capacidade que leva você a ser uma pessoa boa em essência. E só quem tem o Espírito Santo consegue ser bom em essência. Como é que tem sido a minha vida? Eu preciso me perguntar. Como é que tem sido a sua vida? Você já parou para pensar sobre esse valor maravilhoso que está dentro do fruto do Espírito? Deus está esperando que nós nos aprofundemos nessa questão, porque eu tenho visto tanta maldade, gente. Há pessoas que são más
em essência. Elas procuram o mal, elas procuram perseguir o seu semelhante e fazer maldade para o seu semelhante. Deus não aprova isso, Deus não aceita isso, Deus não gosta disso e pode ter certeza que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos um dia colher. Se eu planto bondade, vai chegar o dia de eu colher bondade. Mas se eu planto maldade, também vai chegar o dia que eu vou colher maldade. Eu preciso que você reflita sobre isso. Nós precisamos refletir sobre isso. Porque não adianta nada eu dizer que sou um cristão, mas eu sou mau. O fruto do Espírito, ele realmente é que mostra. Não é o grau de espiritualidade meu, não é o tempo. No caso nós, por exemplo, somos pentecostais. Nós falamos línguas estranhas, nós gostamos de nos envolver com o poder do Espírito Santo e é algo extraordinário, é muito gostoso. Mas não adianta nada eu dizer que sou cheio do Espírito Santo, quando na verdade eu não possuo o fruto do Espírito. Não adianta. Eu só posso realmente revelar Cristo na minha vida quando o fruto do Espírito está presente na minha vida. Eu preciso fazer mais um intervalo comercial e depois nós vamos fechar essa mensagem mostrando alguns outros elementos dessa composição maravilhosa que nós chamamos de o fruto do Espírito. Um momento só. Concluindo a mensagem que nós estamos desenvolvendo nesse programa, o programa Palavra de Fé, nós queremos mostrar agora os 3 elementos dessa composição, o fruto do Espírito. Nós já falamos sobre caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade. E agora existem os 3 últimos elementos que eu quero encerrar falando sobre eles. Fé, mansidão e temperança. Essa fé aqui, ela quer dizer lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessa. É essa fé que nos leva a nos relacionar com Deus. Existe basicamente 3 tipos de fé. A fé comum, que é aquela que leva as pessoas a dizerem, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Isso é fé natural. Existe um segundo tipo de fé que é essa, que é a fé salvífica. É a fé que nos leva a termos uma relação com Deus. Não é apenas crer em Deus. Eu creio, mas eu me relaciono com Ele. E existe um terceiro tipo de fé que não é essa aqui do fruto do Espírito, que é uma fé como dom, que está lá entre os 9 dons espirituais. Esta fé, ela nos credencia a desenvolver uma relação com Deus. É através dessa fé que eu consigo ser leal a Deus, temente a Deus. Quando eu tenho essa fé, eu consigo respeitar o Deus que eu digo servir. Eu estou unido a Ele através de uma promessa, porque eu sirvo a Deus por promessa, e você também. Nós devemos saber que essa fé, como fruto do Espírito, ela não pode estar ausente da nossa vida. E a outra, pastor? O outro aspecto é a mansidão. Mansidão. O que é mansidão? É a moderação associada à força e à coragem. Descreve alguém que pode irar-se,
mas a sua ira é com equidade, é com moderação, quando for necessário. E também é humilde em se submeter naquilo que é preciso. A mansidão faz de uma pessoa fácil de se relacionar. É fácil se relacionar com pessoas extremamente bravas, nervosas, estressadas. Não é. E aqui a Bíblia fala que a mansidão, ela nos leva a ter essa capacidade de nos relacionar bem com as pessoas. A Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso da terra. Ele possuía essa capacidade da mansidão. Isso não quer dizer que a pessoa não perca a paciência em alguns momentos. O próprio Moisés, em algum momento da sua vida, perdeu a paciência. Muito embora a Bíblia dá testemunho de que ele foi extremamente manso. Um dos varões mais mansos que a Bíblia pôde descrever. Mas chegou um momento que ele perdeu a paciência com o povo de Deus, tamanha a incredulidade, tamanhos erros daquele povo que seguidamente cometiam. Então eu queria pedir para você, dá uma olhada para a sua vida, porque eu já olhei para a minha. Eu às vezes me questiono, Senhor, será que eu não estou precisando ser moldado, acima de tudo, trabalhado no meu caráter, nos meus temperamentos? Eu preciso, e você também precisa. Meu amado, não adianta você ficar com essa braveza, com esse exagero na sua relação com as pessoas, porque você só vai afastar as pessoas de você. Mansidão é um dos elementos que compõem o fruto do Espírito. E para encerrar, a temperança, que algumas traduções da Bíblia chamam de domínio próprio. Irmãos, quando a pessoa tem esse comportamento, ele possui essa capacidade de se autodominar, porque temperança aqui quer dizer controle ou domínio próprio sobre os seus próprios desejos, paixões, inclusive a fidelidade aos seus votos, aos seus contratos. Quando uma pessoa tem a capacidade de ser temperado pela graça de Deus que está na sua vida, dificilmente essa pessoa vai cometer excessos. O domínio próprio é que nos leva a vencer as nossas fraquezas. Quantas vezes somos tentados? E não pense que é só você que é tentado. Todo ser humano é o tempo todo tentado. O que nós precisamos saber é que, quando temos o domínio próprio, nós conseguimos dizer não para a nossa própria natureza. Você tem conseguido? Você tem conseguido vencer a sua própria natureza? E, consequentemente, evitar os pecados que nós cometemos em função de não termos essa capacidade de sermos temperados pelo Espírito Santo, de termos a temperança, de termos o domínio próprio, conforme a própria palavra está dizendo? Então, concluindo a minha fala, eu quero que você reflita sobre o fruto do Espírito. Todos esses elementos que nós acabamos de colocar aqui precisam estar presentes na nossa vida. Precisam estar na nossa vivência de tal forma que não seja uma prática de alguns momentos remotos. Não, isso aqui precisa ser constante. Eu preciso ser, acima de tudo, equilibrado, controlado pelo Espírito Santo. Então, o fruto do Espírito é constituído pela caridade, pelo gozo, pela paz, pela longanimidade, pela benignidade, pela bondade, pela fé, pela mansidão e pela temperança. E aí o versículo 23 diz assim, contra estas coisas não há lei. Se você viver isso aqui, você está cumprindo o Evangelho. Deus te abençoe. Eu quero orar por você e pedir para que Jesus nos dê essa graça de termos na nossa vida o fruto do Espírito. Vamos orar. Vamos orar. Pai querido, eu estou juntamente com os nossos irmãos orando a Ti nesse momento. E o nosso desejo é que o Senhor venha nos ajudar
através da nossa relação contigo, através do Espírito Santo, conseguirmos ter evidenciado na nossa vida o fruto do Espírito. Eu preciso, Pai, de todos esses valores na minha vida. E eu sei que o irmão que está orando comigo, de igual forma, também precisa de todos esses valores, Pai. Que a caridade, que o gozo, que a paz, que a benignidade, que a longanimidade, que a bondade, que a mansidão, que a fé, que a temperança possa estar presente nas nossas vidas, Pai. Nos ajude. Que o Espírito Santo possa desenvolver essa graça dentro de nós. Que o Espírito Santo possa fazer com que nós alcancemos, meu Deus, esse patamar espiritual que nos demonstre, de fato, comprometimento com o Senhor. Ajude essa pessoa, Pai, que tem encontrado dificuldade para viver o que acabamos de dizer. Que o Espírito Santo possa ajudá-la, possa auxiliá-la e que o Teu nome seja glorificado na vida dela. Faça isso, Pai. No nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Hoje, Senhor, amanhã e sempre. Amém, Senhor. Amém. Estamos concluindo mais um programa Palavra de Fé. Eu espero que nós tenhamos aprendido acerca das obras da carne e do fruto do Espírito. Que Deus possa nos dar a capacidade de sermos guiados pelo Espírito Santo. Eu quero encerrar essa programação desejando a você uma semana maravilhosa. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter tudo aquilo que realmente você precisa. Fique com Deus e até o próximo programa. Deus vos abençoe. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.